falar dessa intertemporada, né? Que você ouviu aí de trabalho, quando você viu para dar uma descansada na rapaziada, agora fazendo trabalho para a sequência de temporada aí, como é que o senhor está vendo esse tempo todo de trabalho? Boa tarde, período muito produtivo. Nós dividimos o grupo, uma pequena parte teve uma semana aproximadamente de folga, principalmente os jogadores que vinham atuando mais. E citar alguns casos específicos aqui de jogadores que chegaram recentemente, mas começaram a pré-temporada em outras equipes no mês de novembro, dezembro, que é o caso de Tony, que é o caso de Felipe Mateus. Então havia necessidade de dar esse tempo maior de descanso para esses referidos atletas. Nós temos 16 jogadores no grupo que têm idade para jogar no sub-23 e mais alguns atletas que têm idade para jogar no sub-20. Então nós permanecemos com cerca de 16 atletas em atividade. Esses atletas atuaram em jogos do sub-23 contra Goiás e contra o jogo de ontem contra o Bahia, né? Atuaram contra o Bahia. Alguns atletas fizeram jogos na categoria de base contra a Criciúma, então isso foi importante para que dessemos um ritmo de jogo para todos, né? E fizemos alguns testes físicos e nesses testes foi detectado que o grupo se encontra num estágio bom, então só foram feitos trabalho de manutenção, trabalho estático, trabalho de posicionamento, pontos que eu acredito que vão fazer com que a equipe eleve o nível de atuação e a gente consiga alcançar os resultados que vão nos colocar numa boa situação dentro do campeonato da Série B. Emerson, ontem a gente percebeu que não estava no gramado, fazendo alguns trabalhos de academia, o Matheus Lucas, o Felipe Matheus, me parece que o Andrigo e também o Alemão Teixeira. Quais as condições físicas deles para que eventualmente possam ser aproveitados na semana que vem? E se tem respostas sobre perspectivas de regularização de Elton e Andrigo para jogarem no próximo jogo? Alguns atletas que você citou primeiro aí fizeram trabalhos para melhorar a questão física, trabalho de força, trabalho de velocidade, de resistência, precisam melhorar. E outros atletas sentiram um pouquinho de dor muscular, né? Quando se trabalha com intensidade acaba acontecendo isso. Então alguns foram poupados e outros trabalharam valências que eles têm que melhorar, né? Valências físicas que têm que ter sido melhoradas. Em relação ao Wellington e o Andrigo, eu acredito que até o jogo de quinta-feira deva ser resolvida a situação deles. Andrigo, acredito que não vai demorar, até porque já foi apresentado, assinou o contrato. E o Wellington tem uma questão burocrática aí que está pegando, mas ele está trabalhando aqui, a gente vem conversando com ele e acredito que o nosso departamento jurídico vai resolver esse problema aí e vai colocar o Wellington também em condição de jogo. Emerson, a melhor partida do Figueirense, a nossa avaliação foi exatamente a última, contra o Botafogo, né? Ribeirão Preto, no estádio Orlando Capelli. Se dependesse do treinador Emerson Maria, continuaria com essa parada já programada, ou se desse, já faria um jogo já na sequência, justamente para manter aquele padrão apresentado na sua equipe? Eu acredito que seria importante uma sequência, né? Uma sequência, mas assim, volto a dizer para vocês, não com aquele tempo curto, né? Porque nós jogamos no sábado contra o Oeste, sábado de manhã já jogamos numa terça-feira. Então, e agora você vê, cara, a incoerência, né? Parou-se esse tempo e vamos fazer 5 jogos em 18 dias. Não tem jeito de você manter a mesma intensidade, de marcar o adversário, não tem jeito, né? Então por isso que a gente está colocando todo o grupo para se condicionar, os meninos da base que estão jogando no sub-20, os do sub-23 também, porque a partir do momento que começar essa maratona de jogos, né, vão ser 5 jogos no mês de agora depois da parada, depois nós vamos fazer 6 jogos no mês, 7 no outro, né? Então vai ser uma coisa, uma correria danada, como se diz na gíria, né? Então todos os atletas têm que estar aptos, conectados com a maneira da equipe jogar, entrosados, para que a gente possa conseguir os pontos que nos leva ao G4 e uma manutenção que nos leva ao acesso, que é o objetivo do clube. Emerson, ainda sobre os jogadores que estão chegando, a gente vê o Roberto aqui no CFT do Tobiré, um atleta do qual se fala muito bem lá no sul do estado, sobre velocidade e tudo mais.
Queria saber se a sua intenção é utilizá-lo já nos profissionais ou deixar por enquanto trabalhando com sub-20 e 23. E tem também a questão do Yuri Mamute, vindo com um contrato de 3 meses, se tu vê possibilidades de aproveitar esse jogador e qual? Essa tua pergunta é muito legal e até foi uma... Eu converso com o grupo periodicamente, né? E eu tive uma palestra com eles lá no Centro de Convivência e falei sobre essa questão do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo jovem, onde agora com a vinda do Roberto, aumentou esse número de atletas que têm idade para jogar no 23. Nós temos mais dois jogos, um contra o Avaí, no Sub-23, e um contra o Corinthians, e uma possibilidade muito grande de classificar. Classificando, nós vamos ter mais 6 jogos no 23, e também o clube deve confirmar a participação na Copa Santa Catarina. Isso é muito importante, e eu até falei, até brinquei com ele, isso aí tá me livrando de um problema danado, né, que diminui a quantidade de jogador que fica bicudo comigo porque não joga, né, então tá sempre jogando no 23, joga no 20, então isso é importante. O Roberto, ele tem idade para jogar nas 3 categorias. Ele tem idade para jogar no 20, que dificilmente vai acontecer, até porque é um atleta que vinha jogando no Tubarão, e ele tem idade para jogar no 23. Vai depender do rendimento dele, né? É um jogador com uma característica, é um ponta canhoto, muito bom no drible, no enfrentamento, no 1 contra 1, tem um bom poder de definição. Fisicamente é um atleta também que cumpre a função tática, né, que é importante de voltar para marcar, de preencher os espaços. Agora vai depender dele do aproveitamento nos treinamentos, onde ele vai ser aproveitado. Mas a ideia é trazê-lo para jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Mamute, outra boa pergunta também. Veja bem, eu algumas vezes falei aqui para você que nenhum atleta, para vocês, né? Que nenhum atleta, você pode colocar um rótulo que esse atleta aqui tá liquidado para o futebol, tá acabado para o futebol, que não vai ter mais oportunidade. Isso aí não se pode rotular um atleta. Vou dar um exemplo para vocês. Dois exemplos. Eu trabalhei no Joinville com o Jael. Quando o Jael chegou no Joinville, em 2014, janeiro de 2014, o Jael chegou com 116 quilos. O Jael chegou com 116 quilos. E vocês viram o Jael do Grêmio, campeão de Libertadores, foi artilheiro da Série B. Foi feito um trabalho de recuperação física nele. O Jael ficou 40 e poucos dias trabalhando conosco e nós fomos lançando. Até havia uma pressão danada lá em Joinville de eu lançar o Jael logo. Não. Primeiro ele vai ser preparado para depois nós lançarmos. O Jael foi o artilheiro da Série B e depois ele deu sequência na carreira, não preciso estar comentando. É um grande atleta, um grande amigo e mostrou um poder de superação muito grande. Nós recuperamos o Jael. Eu não ia conseguir pegar o Jael do Grêmio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não ia conseguir pegar o Jael do Grêmio, até pela questão financeira. Então, às vezes, é importante você pegar um atleta que está em baixa. O Mamute ele tem um histórico de seleção de base, de Grêmio, de Botafogo, de Panathinaikos. É um jogador que ele não aprendeu a jogar. Agora, fisicamente, ele precisa melhorar muito. Conversamos com ele. A princípio, vai ser feito um contrato de 3 meses. Vocês não vão ver o Mamute trabalhando com bola. Primeiro nós vamos tentar recuperar ele fisicamente. Ele tem metas a cumprir, né? Foi feita uma conversa olho no olho. Chamei ele primeiro, antes de assinar o contrato, chamei ele na sala, ele esteve aqui no CT, conversei com ele, né? E nós vamos tentar recuperar esse jogador. Agora vai depender muito do esforço dele, né? Então a ideia com o Mamute é essa. É um trabalho de médio a longo prazo, até porque é uma competição longa. Nós temos mais de 30 jogos por fazer. E o nosso grupo ele é um grupo curto ainda, porque ele se divide em 3, como eu falei para você. Nós dividimos os atletas às vezes para jogar no 20, no 23 e na Série B do Campeonato Brasileiro. Então nós precisamos, além de quantificar mais o elenco, qualificar também. E o Mamute é um jogador que tem um histórico legal no futebol e esperamos recuperá-lo aqui. Anderson, essa parada, né, uma parada literal, tem a Recopa contra a equipe do Brusque, né? Um trabalho lá desenvolvido pelo Vaguinho. Qual é a ideia? Entrar no time titular? Qual é o teu planejamento em relação a essa partida? A ideia é entrar com aquilo que nós temos de melhor, até aproveitando esse jogo como preparativo para o jogo do América, né? Para o retorno, que vai ser às 11 horas da manhã na semana seguinte, né? Então, fizemos uma programação até amanhã, a gente amanhã termina. Até é importante. Ontem eu fiz um trabalho de 10 contra 10, onde o Povo estava trabalhando, e eu vi algumas matérias que o Povo treinou no time titular. Não, ontem eu tinha 11 atletas profissionais só para trabalhar, porque
alguns atletas fizeram trabalho separado e eu tinha mais 11 atletas em Tubarão jogando contra o Bahia. Então o Povo jogou até porque o Juninho treinou de lateral direito, né? É uma situação até que eu testei ele ontem. Então, a partir de segunda-feira, porque o pessoal que voltou de Tubarão vai fazer um trabalho recuperativo. Amanhã eu devo fazer um coletivo com o time sub-20, com esses atletas que trabalharam ontem, e aí eu encerro a semana. E a partir de segunda-feira eu começo a trabalhar com tudo aquilo que nós temos de melhor no momento para jogar contra o Brusque. É um campeonato, é um troféu que vai estar em andamento, nós temos essa cobrança, né, de estar jogando no Scarpelli, respeitamos o Vaguinho e principalmente o Brusque que vem fazendo um excelente trabalho, né, fez a segunda melhor campanha da Série D, a gente tem acompanhado, mandamos o nosso analista para olhar o jogo lá contra o Tubarão, foi em loco, eu assisti o jogo agora, tem esses aplicativos eu assisti o jogo agora contra o Exílio Luz. Vamos estar assistindo também agora esse jogo contra o Boa Vista e vamos preparar a nossa equipe para que a gente possa fazer um grande jogo e consiga esse título para premiar a nossa torcida com esse título que é importante, né? Sempre importante você ganhar um título. Já citado um pouco, avalie um pouco esse jogador que você avaliasse, titular ou não, que você avaliasse. É pouco. Eu vi, acho que é a primeira semana que o Povo está trabalhando comigo, né? A gente viu alguns vídeos, mas às vezes o vídeo é diferente de você ver o atleta em loco, né? É um atleta que tem um bom poder de definição, é um ponta que joga, geralmente o ponta que é destro hoje ele joga de pé trocado, né? Joga invertido, ele gosta de jogar com o pé aberto, então ele tem um contra um, ele tem a jogada de cruzamento, tem um chute cruzado, segura bem a bola, é um jogador que eu acredito que quando tiver 100% da sua forma física, entrosado com os demais, ele pode nos ajudar na temporada. Emerson, chegaste em dezembro ao clube sabendo que teria um grupo curto, digamos assim, com investimento barato para a contratação de jogadores, muita gente vindo das categorias de base e uma promessa de manutenção da situação financeira em dia. A gente chega ao mês de junho e já aparecem alguns atrasos, essa semana houve pagamento, parte do último salário. Quanto isso não interfere no teu trabalho, interfere na rotina do dia a dia? Quanto isso pode interferir na sequência da temporada? Cadu, eu vou responder a tua pergunta em partes. Essa questão de questão financeira do clube, eu vim aqui uma vez aqui, causou uma polêmica danada, que o Hermes tá nervoso, que o Hermes está... Vou dizer para você, cara, eu nunca... É um dos períodos da minha vida que eu estou muito contente que o trabalho está sendo realizado, muito trabalho. Eu tenho, como se diz na gíria, carta branca da diretoria, não tem nenhuma interferência dentro do campo. Todos os jogadores que estão aqui no clube são jogadores que vieram sob o meu aval. Talvez, não vou ser hipócrita aqui, teve o caso do Wallace, que é um atleta que a gente trouxe para recuperar, e teve um caso acho que foi só o Wallace, que ele veio para a gente fazer uma recuperação dele. Os demais, todos os atletas vieram sob meu aval, atletas que eu liguei para conversar, que é o caso do Tony, que tinha 4, 5 propostas de Série B, Felipe Mateus, Alemão, Juan Renato, conversei com o Denis no começo do ano por telefone para a gente tentar retomar a carreira, Pereira, Patrick, todo atleta eu conversei, expliquei a maneira que a equipe ia jogar, expliquei a questão financeira do clube, que seria um ano de recuperação da imagem do Figueirense, né? E a gente vem conseguindo isso. São 29 jogos até agora, com 5 derrotas, 12 empates, 12 vitórias, um aproveitamento que eu considero muito bom. Só tem um detalhe que faltou, que foi aquela vaga na Copa do Brasil que nós perdemos para o Luverdense, né? Lideramos 11 rodadas de 18 do Campeonato Catarinense, estamos a 2 pontos do G4, né? Então, integração total na categoria de base. Fernando Gil, que é o treinador do Sub-17, frequenta a minha sala, meninos do 17, onde vocês viram, né? Vocês viram, todo dia tem menino da base treinando comigo ali. Volto a dizer aqui, 16 jogadores com idade para jogar em Sub-23, uma média de idade muito baixa, que eu falei para vocês que a gente precisaria aumentar um pouquinho a nossa média de idade, está sendo feito. Então, o projeto do futebol, eu posso falar para você que eu estou muito contente com isso. Não gosto de estar me metendo em parte política, até porque eu não gostaria de ser utilizado como ferramenta política de nenhum lado, né? Eu trabalho para o Figueirense, fui contratado para trabalhar para o Figueirense e é isso que eu estou fazendo. Agora, essas questões financeiras de atraso e tudo, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, né? Então vocês poderiam chamar uma pessoa aqui do departamento para explicar para vocês. Mas
O nosso dia a dia ele é muito legal, você vê que não tem confusão, não tem nada, comando total do grupo, e está todo mundo muito concentrado e voltado para essa retomada, para a gente tirar essa diferença de 2 pontos, entrar no G4 e conseguir o objetivo final do clube, que é colocar o Figueirense na primeira divisão do Brasileiro. Emerson, não, só para fazer a pergunta é o seguinte, mudando um pouco, né, saindo um pouco do foco do Figueirense, tem acompanhado a Copa América, e o Emerson Maria ontem, vendo o jogo do Brasil, ficou satisfeito ou não com a seleção brasileira? Olha, algumas pessoas, nós não, né, somos profissionais da bola, vê o jogo como olhar do torcedor. Depois do jogo do Peru, foi falado que teria sido a melhor atuação. O que teve diferente do jogo do Peru ontem? O que teve diferente? Não saiu gol. Foi os gols que não saíram, né? Foram 9 chances claras de gol, bola na trave. Logicamente que criou depois da expulsão. Hoje é difícil, né? Você jogar com um jogador a menos. O sistema defensivo da equipe do Paraguai muito bem montado. Pô, tinha a Babuena, tinha o zagueiro ali do Palmeiras, o Gatito no gol, né? Uma equipe muito disciplinada taticamente. E o Brasil conseguiu furar o bloqueio, conseguiu quase que na totalidade, né? Faltou meter a bola para dentro. Teve essa classificação dramática, mas eu acredito que foi merecida. Tem jogadores que, dentro de um trabalho de renovação, que estão se afirmando, que é o caso do Everton, que fez um grande jogo ontem. A dupla de zaga se afirmando, o Brasil não tomou nenhum gol, né? O Tite está mesclando. Ontem estreou o Alan, que é do Napoli, muita gente não conhece. Ele jogou no Napoli do Sarri, é um grande jogador, né? Jogou ontem pela primeira vez como titular. O Arthur se afirmando, ontem ele errou um pouquinho de passe, mas é um jogador que dita bem o ritmo. Então eu vejo que a nossa seleção está no caminho certo na Copa América e tem tudo para conseguir o título. Provavelmente vamos enfrentar a Argentina, a gente não pode cravar, né? Porque no futebol tudo pode acontecer. Um grande jogo. E ganhando esse jogo da Argentina principalmente, aí as opiniões já voltam de novo que ganhou da Argentina, ganhou. Então, eu volto a dizer, o Tite vem fazendo um grande trabalho, é um treinador que tem 80% de aproveitamento ou mais, né? Também no jogo contra a Bélgica na Copa do Mundo, se for feito se a gente voltar no tempo lá, era um jogo que a gente poderia ter ganho também, só teve aquele momento ali que o Lukaku jogou como ponta direita e confundiu um pouquinho a nossa marcação, demorou um pouquinho não demorou, né? Aquela modificação tática, ela fez com que de repente a Bélgica conseguisse a vantagem naquele momento, mas depois o Brasil corrigiu, e foi um jogo também que o goleiro da Bélgica foi melhor em campo. Então, eu sou fã do Tite, gosto muito do trabalho dele, da comissão técnica. Tem um manezinho que trabalha lá, que é o Tomás, né, que foi formado aqui no Figueirense, que é um analista de desempenho, então a gente conversa muito. O filho do Tite, que é o Matheus, esteve na minha sala no curso de treinadores, é um menino muito competente também, e eu vejo que na Copa América nós temos tudo para conseguir o título. Emerson, só para voltar a perguntar sobre os jogadores, na minha visão, o Andrigo, entre os últimos reforços que chegaram, talvez seja o que tecnicamente pode causar mais impacto na equipe. Inclusive, o jogador que fim do ano termina o contrato com o Internacional, que eventualmente pode ter uma sequência aqui no Figueirense. Tu vês ele como um 10 ou para atuar na beirada de campo? Tu já pensou onde encaixar esse jogador no teu time? E queria te perguntar sobre o boliviano Héctor Sanches, chegou a dar entrevista dizendo que está vindo do Figueirense, tem um acerto desse jogador? Assim, a tua pergunta foi muito legal também, quase. Todas aqui, o papo está sendo muito legal. Parabéns aqui. Eu até desculpa quando eu prolongo muito a pergunta aqui, mas eu sou fascinado por futebol. Não gosto muito de estar falando de outras coisas, não. Gosto de futebol aqui. Se perguntar de política para mim, aí vocês vão me ferrar. Mas de futebol a gente conversa aqui a tarde toda. Eu gosto, cara, de trabalhar com jogadores versáteis. Jogadores versáteis, né? Vou dar exemplo para vocês aqui, de exemplo de versatilidade. Eu trabalhei com o Kleber Santana no Havaí, com o saudoso Kleber Santana. O Kleber Santana era um 10. Depois o Kleber Santana chegou a jogar comigo como um ponta e depois no Chapecoense ele estava jogando como um volante. Trabalhei com o Robinho, que era jogador versátil também. Então eu gosto de jogadores versáteis, né? E o Andrigo, ele entra nisso aí. Se você analisar o Tony, por exemplo, o Tony já jogou comigo, o Tony já jogou como um volante pela direita, já jogou como meia esquerda, já jogou como ponta, e aí eu vou o Felipe Mateus, a mesma coisa, um jogador que já jogou em diversas posições do meio campo à frente. Então eu vou aproveitando a qualidade técnica do jogador. E diante disso aí, o Andrigo do meio campo à frente, ele pode jogar em todas as posições. Ele pode ser
um camisa 10, ele pode jogar na função do Tony, se é um camisa 10 que joga um pouquinho mais por dentro, tem as duas linhas de 4. Ele pode ser um meia do losango, que a gente trabalhou, né? Pode ser o 10 aqui do losango aqui, jogando por trás de 2 atacantes. Ele pode ser um ponto invertido para cortar para dentro para finalizar, que ele finaliza muito bem. Ele pode jogar aberto pelo lado direito, como ele já jogou também no Ceará, e ele jogou com o Milton Mendes no Sport, ele jogou como lateral direito no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador muito versátil, que vai agregar muito valor técnico à nossa equipe. Algumas peças que nós trouxemos são peças de reposição. Caso vou dar o Vitor Guilherme no time sub-23, ele vem jogando até como um ponta na linha da frente. Então, vai jogar agora, está improvisando, tá? Não, ele vem jogando na linha da frente como ponta direita. Nós estamos ensinando ele para marcar, ele veio com muito defeito de marcação. Isso aí é uma coisa que às vezes demanda um pouquinho de tempo para você tirar, né? Então a gente está trabalhando, ele faz muito trabalho específico com o Emerson Nunes, de trabalho de marcação, de cabeceio defensivo, de desarme, né? E ele tem no seu lado mais, a sua característica mais forte é a questão ofensiva, né? Do meio campo à frente. Trouxemos o Wellington para ser uma reposição para o Juan Renato, um jogador até que fisicamente lembra um pouquinho o Juan Renato, né? Pouco não, mais alto que o Juan Renato. E você viu, vocês estavam vendo ele eu vi ali que vocês estavam olhando ali quando ele meteu uma trivela, quando ele meteu uma chapada, ele tem uma boa qualidade técnica de passe, um jogador interessante, que vai nos ajudar bastante. Trouxemos o Robertinho, que é uma carência que a gente tem de jogador do meio campo à frente, principalmente para jogar do lado do campo, né? Até para mesclar com alguns atletas ali que vem sendo sobrecarregado. E principalmente com a ausência do Mateuzinho, que vai demorar um pouquinho para voltar. Então, eu acredito que a gente vem fazendo uma composição legal, mesclando essa questão de experiência com jovens jogadores, né? Para que a gente possa suportar bem essa Série B, que a tendência de agora por diante é ela ficar, esse bloco, né, que está mais próximo, esse bloco começar a se desgarrar. E vai ficar lá na frente agora quem tiver grupo, não quem tiver time, quem tiver uns jogadores, quem tiver grupo. E por isso que a gente está fortalecendo o nosso grupo, fazendo um grupo forte para que a gente possa resistir até o final.